Hoje vamos recapitular o filme chamado A Caçada ao Outubro Vermelho. Em novembro de 1984, pouco antes de Gorbachev assumir o poder, um submarino soviético da classe Typhoon apareceu ao sul do Grand Banks. Logo depois, ele afundou em águas profundas, aparentemente devido a um problema de radiação. Relatos não confirmados disseram que parte da tripulação foi resgatada, mas tanto os governos soviético quanto americano repetem que nada disso realmente aconteceu. Em uma área montanhosa coberta de neve, perto da entrada de Polyarny, ao norte da base submarina soviética, perto de Murmansk, o comandante Mark Hamius e seu colega Vasily Borodin conversam sobre o frio e a manhã difícil. Borodin avisa Hamius que é hora de partir. A cena muda para uma sala em Londres cheia de livros e artefatos. Jack Ryan está fazendo as malas para uma viagem. Sua filha, Sally, reclama que seu ursinho de pelúcia, Stanley, continua acordando-a. Ryan promete a Sally que comprará um irmãozinho para Stanley antes de ele e sua esposa irem para o aeroporto de Heathrow. Ao chegar no aeroporto internacional de Washington Dulles, Ryan é recebido por 2 agentes da CIA que o levam até a sede da CIA em Langley, Virgínia. Ele se encontra com o almirante e diretor da CIA, Greer, e mostra fotos da inteligência britânica do Outubro Vermelho, um submarino da classe Typhoon que é 12 metros mais longo e 3 metros mais largo que um Typhoon normal. Ryan revela que escreveu uma biografia sobre Hamius no ano anterior. Hamius foi capitão do submarino principal de cada nova classe nos últimos 10 anos. Tem boas conexões políticas e treinou a maioria dos capitães de submarinos de ataque soviéticos. Greer observa portas estranhas no Outubro Vermelho, cuja função é desconhecida por Ryan e pelos britânicos. Ryan quer mostrar as fotos a Skip Tyler, um ex-comandante de submarino que perdeu a perna em um acidente com um motorista bêbado e agora é consultor naval da Marinha. Greer liga para seu assistente e pede um carro para Ryan em 10 minutos, revelando que o Outubro Vermelho foi visto por satélite na entrada de Polyarny. O USS Dallas, um submarino de ataque da classe Los Angeles, está a 100 milhas ao noroeste da entrada de Polyarny. Dentro do submarino, o marinheiro Jones treina um marinheiro mais jovem no sonar e detecta uma baleia. De repente, um novo sinal é detectado, e Jones informa ao comandante Bart Mancuso. Dentro do Outubro Vermelho, Borodin avisa Hamius que é hora de abrir as ordens e que o oficial político Ivan Putin está na cabine do capitão. Hamius fica desconfiado e passa o comando a Borodin antes de investigar. Ele encontra Putin lendo um livro sobre o fim do mundo, que Putin acha ser o objetivo de Hamius. Hamius responde que o livro pertencia à sua esposa, e ele o mantém por valor sentimental. Putin sugere abrir as ordens. Hamius abre um cofre que requer 2 chaves, uma dele e outra de Putin, e revela um envelope. As ordens são para se encontrar com o submarino da classe Alpha, Konovalov, comandado por Tupolev, ex-aluno de Hamius. Eles farão exercícios para testar o sistema de propulsão magnetohidrodinâmica, onde Tupolev irá caçá-los. Depois, devem retornar a Polyarny após o teste. Putin pede permissão para divulgar as ordens e informar a tripulação sobre a missão, e Hamius concorda com relutância. Quando Putin se vira para sair, Hamius o empurra contra a mesa e o mata, dizendo que ele não pode ir aonde ele vai. Hamius derrama chá no chão ao lado do corpo de Putin e chama o médico para sua cabine. Depois ele produz ordens falsas e queima as ordens originais. Enquanto isso, Ryan vai ao estaleiro da Marinha e mostra as fotos a Tyler. Tyler rapidamente reconhece as portas como parte de um sistema de propulsão magnetohidrodinâmica que torna o submarino silencioso ao imitar anomalias sísmicas. Tyler lembra a crise dos mísseis de Cuba e diz que o submarino pode lançar mísseis em Washington e Nova York sem ser detectado. O Dr. Evgeny Petrov está no local, enquanto os tripulantes retiram o corpo de Putin da cabine. Hamius chama um cozinheiro para testemunhar junto com Petrov e remove a chave dos mísseis do oficial político, guardando-a para si. Petrov sugere que relatem o incidente ao comando da Frota Vermelha e que devem voltar a Polyarny para substituir Putin, mas Hamius nega, dizendo que missões não são canceladas por acidentes. Hamius dispensa o cozinheiro e o médico, que está preocupado e acha que deveria carregar a segunda chave para evitar que Hamius arme os mísseis sozinho. Hamius promete a Petrov que esquecerá os comentários do médico ao apresentar seu relatório. O cozinheiro observa com desconfiança. Jones e Mancuso investigam um novo contato de sonar, identificado como um novo submarino Typhoon. Eles o chamam de Typhoon 7, mas não percebem que é o Outubro Vermelho. O capitão ordena que estudem esse Typhoon.
Ramius anuncia as ordens do Outubro Vermelho para a tripulação e ordena que ativem a propulsão silenciosa e desliguem a hélice. Ele diz que vão passar pela maior cidade dos Estados Unidos antes de navegar para Havana. A tripulação canta o hino nacional soviético enquanto a propulsão é ativada, fazendo o submarino americano perder o contato no sonar. Ramius ordena um curso para 250, e o oficial de sonar detecta um submarino da classe Los Angeles. Ramius pergunta se o submarino está tentando segui-los, e o oficial responde que ele segue no curso 310. Borodin se preocupa que o canto da tripulação possa ser ouvido, mas Ramius permite que eles aproveitem o momento. Mancuso, o capitão do Dallas, fica surpreso ao descobrir que perderam o submarino russo e pede diagnósticos no sonar. Jones confirma que o sonar está funcionando e, nervoso, diz que achou ter ouvido um canto. No comando da Frota Vermelha em Moscou, o almirante Yuri Padorin caminha por um corredor, e vários oficiais militares russos se levantam para cumprimentá-lo. Seu ajudante o cumprimenta, pega seu casaco e chapéu, prepara o chá e informa que há uma carta de Mark Ramius em sua mesa. O almirante, feliz, abre a carta e pega seu chá, mas lentamente deixa o chá cair ao ler a carta. No estaleiro, um telefone toca até Ryan atender. Logo, vemos um carro levando Ryan até a Casa Branca. Greer diz a Ryan que o projeto não é mais apenas pesquisa. Ele revela que sabe o que são as portas no submarino. O capitão do submarino, Dallas, relatou que ele desapareceu na frente deles. Eles estão indo para uma reunião oficial com Jeffrey Pelt, o conselheiro de segurança nacional do presidente. E Ryan deve fazer um resumo para eles. Ryan fica surpreso com a tarefa, mas Greer o tranquiliza, dizendo que ele é o único que conhece bem o assunto. Ryan começa o resumo falando sobre o Outubro Vermelho e mencionando que outros submarinos e navios soviéticos estão se preparando para partir quando o Dallas perdeu contato com o Outubro Vermelho. Ele também conta a história de Ramius e diz que acredita que o Outubro Vermelho pode ser uma arma de primeiro ataque. Greer acha que isso pode ser um exercício, mas um general acredita que pode ser uma ação contra a OTAN. O juiz Moore revela informações confidenciais. Ramius enviou uma carta para Padorin antes de partir. Ryan lembra que Padorin é tio da esposa de Ramius. Moore diz que, após ler a carta, cujo conteúdo é desconhecido, Padorin ordenou que a frota soviética afundasse o Outubro Vermelho. Ryan percebe que Ramius pode estar tentando desertar, mas o general do exército discorda, dizendo que Ryan, como analista, não sabe o que Ramius pensa. Ryan responde que conhece Ramius como uma lenda e alguém que não segue regras, e que ele o conheceu pessoalmente. Pelt dispensa os chefes militares, mas pede para Ryan ficar. Pelt dá a Ryan a chance de provar sua teoria, enviando-o para fazer contato com Ramius e capturar o Outubro Vermelho, disfarçando a operação como uma inspeção. A bordo do Konovalov, Tupolev espera pelo Outubro Vermelho. Ele recebe novas ordens e entende a situação. Tupolev então manda a tripulação traçar um curso para interceptar o Outubro Vermelho o mais rápido possível. Jones ouve as gravações de sonar para descobrir o que aconteceu com o submarino russo. Petrov conversa com outro oficial enquanto Ramius o observa. Ramius então pede discretamente que Borodin leve Petrov para fora da sala para buscar os últimos testes de radiação. Borodin tranca a porta e os oficiais restantes se sentam. Viktor Slavin, o oficial de mergulho do Outubro Vermelho, pergunta o que aconteceu com Putin, mas Ramius o ignora e Borodin o confronta sobre seu tom. Os oficiais discutem o risco de motim, e Ramius revela que enviou uma carta para Padorin informando sobre a deserção deles. Os oficiais ficam chocados, pois agora toda a frota soviética está atrás deles. Ramius dispensa os oficiais e Borodin não concorda com a ideia de informar Moscou. Mas Ramius diz que sua preocupação não é Moscou, mas sim encontrar um cowboy americano. Ryan está em um avião enfrentando forte turbulência. O avião pousa no porta-aviões USS Enterprise. Ryan segue o capitão do Enterprise, Charlie Davenport, que o leva até a cabine do comandante da frota. Contra o almirante Josh Painter, Ryan pede desculpas pelo uniforme e explica que foi ideia de Greer para manter um perfil discreto. Josh pergunta sobre toda a agitação. A bordo do Dallas, Jones apresenta uma ideia para Mancuso sobre um som que ouviu após o desaparecimento do Outubro Vermelho, que o computador identificou como deslocamento de magma. Jones reproduz o som 10 vezes mais rápido e diz acreditar que é um som mecânico feito pelo homem. Ele mostra um gráfico indicando que o som está indo em direção aos Gêmeos de Thor, a entrada da Rota Vermelha 1, perto da Islândia. Ele convence Mancuso a seguir essa rota. Ryan, Josh e Davenport discutem os planos e a ideia de Ryan de que Ramius está desertando. Davenport discorda fortemente.
Josh também acha que a inspeção de alguns dias não vai funcionar. Ele pergunta o que farão com a tripulação e qual é o plano de Ramius, mas Ryan não sabe responder. Depois que tudo se acalma, Josh oferece um lugar para dormir. Após Ryan sair, Davenport questiona o uso do uniforme por Ryan. Josh explica que Ryan foi um fuzileiro naval que sobreviveu a um acidente de helicóptero e deixou o corpo de fuzileiros navais com uma dispensa médica. Josh acha que os soviéticos encontrarão o submarino primeiro. O Outubro Vermelho começa a navegar pela Rota Vermelha 1. Borodin chama Ramius para relatar a primeira curva, mas Ramius vai até a sala de controle e ordena que a velocidade aumente para 26 nós. Borodin fica surpreso, mas transmite a ordem para Kamarov, o oficial de navegação. Slavin protesta discretamente para Borodin, que o ignora. O Outubro Vermelho faz a próxima curva com sucesso, mantendo a alta velocidade. Uma explosão abala o submarino devido a uma falha no equipamento criogênico. Borodin manda desligar a propulsão silenciosa e avisa o comandante que o submarino precisa parar para reparos, mas Ramius ordena que os motores principais sejam ligados a 20 nós. Enquanto isso, o embaixador soviético Andrei Lysenko é questionado por Pelt, mas nega saber de qualquer atividade naval soviética. Pelt, preocupado com uma possível guerra, explica a situação ao embaixador, que admite que os soviéticos perderam um submarino e estão tentando encontrá-lo porque vários oficiais são filhos de altos funcionários do partido. Pelt oferece ajuda, mas Lysenko responde que eles têm a situação sob controle. Em uma aeronave antissubmarino soviética ao sul da Islândia, o oficial de armamento vê algo e avisa o capitão. Ramius é informado que uma aeronave está voando acima e lançando boias sonares. Ramius ordena a posição de batalha. Um torpedo é lançado do avião em direção ao Outubro Vermelho. Ramius usa a curva no maciço de Netuno como escudo para evitar o torpedo. Um tripulante assustado pergunta por que um avião soviético estava atacando o Outubro Vermelho. Ele precisa ser contido por Petrov e acalmado por Borodin. Ramius olha ao redor e vê que todos os tripulantes na sala de comando estão preocupados. Melikin informa a Ramius e Borodin que alguém sabotou o sistema de propulsão silenciosa ao arrancar o circuito de segurança. Ramius decide mudar seus planos e retirar a tripulação do submarino. A bordo do Enterprise, Ryan se pergunta o que Ramius está planejando e como ele faria a tripulação sair de um submarino nuclear. A palavra nuclear lhe dá uma ideia. Ele tenta falar com Jonas, mas Jonas está ocupado. Davenport, agora acostumado com o uniforme de Ryan, explica a situação e os movimentos dos navios soviéticos e americanos. Uma linha de submarinos soviéticos está posicionada ao longo da costa leste dos Estados Unidos, prontos para interceptar o Outubro Vermelho. Ryan percebe um submarino isolado perto da Islândia, que Jonas diz ser o Dallas. Ryan entende que o Dallas fez contato com o Outubro Vermelho e pede para ser levado até lá, mas eles dizem que o pedido é complicado. Eles veem um F-14 colidir com o convés de voo do porta-aviões após um confronto com um avião soviético. Um helicóptero leva Ryan ao Dallas. O Dallas retoma contato com o Outubro Vermelho usando a teoria de Jones e o segue. A bordo do Outubro Vermelho, Borodin diz a Ramius que eles estão na rota certa e que reativaram o sistema de propulsão silenciosa. A tripulação sabe sobre o sabotador e está com medo. Ramius ordena que coloquem guardas na engenharia para proteger contra o sabotador. Depois, Borodin e Ramius conversam sobre seus planos para o futuro após entregarem o submarino aos americanos. Enquanto isso, Mancuso ordena que parem o silêncio quando o Outubro Vermelho reaparece na frente deles. O oficial de rádio entrega ordens informando sobre a chegada de Ryan. O Dallas emerge para encontrar o helicóptero, que tenta abaixar Ryan para o submarino, mas o vento forte e a chuva dificultam a transferência. Quando o helicóptero desiste, Ryan se desconecta da linha de segurança e cai na água. Mancuso envia um mergulhador para resgatá-lo. Enquanto isso, Lysenko pede uma reunião com o presidente dos Estados Unidos para pedir ajuda para destruir o Outubro Vermelho. Ele diz que Ramius teve um colapso mental e que a carta enviada a Padorin anunciava sua intenção de lançar mísseis contra os Estados Unidos. Mancuso descobre que o submarino que estão seguindo é o Outubro Vermelho e que ele representa uma ameaça para os Estados Unidos. O Dallas se prepara para o combate e restabelece contato com o Outubro Vermelho. Ryan percebe que os soviéticos inventaram a história porque não conseguiram afundar o Outubro Vermelho sozinhos. Ele tenta convencer Mancuso disso, mas quase é preso por isso. Ryan adivinha que o próximo movimento será para a esquerda, porque sabe que Ramius sempre faz isso na segunda metade da hora. Ramius faz exatamente isso,
e Mancuso ordena a reversão dos motores, apesar de Jones protestar que o Outubro Vermelho vai ouvi-los. Mancuso ordena preparar as armas e abrir as portas dos tubos de torpedo. O Outubro Vermelho faz o mesmo, exceto por abrir as portas dos tubos. O Outubro Vermelho sobe à profundidade de periscópio, e o Dallas o segue. Ambos os capitães olham através de seus periscópios. Mancuso envia uma mensagem em código Morse para Ramius, escrita por Ryan, avisando que os Estados Unidos sabem das intenções dele, segundo os oficiais soviéticos, e que ele não deve se aproximar dos Estados Unidos ou será atacado. Ryan sugere discutir opções, o que confunde Ramius. Ele então ordena um único ping em direção ao Dallas. Mancuso entende a intenção de Ramius e espera a próxima mensagem de Ryan. Ryan propõe que, se Ramius quer desertar, ele deve seguir para o sul dos Grand Banks. Ramius, chocado, fecha o periscópio ao perceber que o submarino Dallas descobriu seu plano. Ele ordena mais um ping. Mancuso pergunta o que está acontecendo, e Ryan diz que eles terão que fingir que o Outubro Vermelho afundou para despistar os soviéticos. Ramius ordena que o submarino siga para os Grand Banks. 20 horas depois, alarmes soam no Outubro Vermelho e gás é liberado em todos os compartimentos. Melikin explica que houve um vazamento no tubo de resfriamento do reator, forçando o desligamento do sistema de propulsão silenciosa e a ventilação. Petrov sugere evacuar os homens, e Borodin concorda. Ramius então ordena a evacuação. Borodin, de vigia com binóculos, avista uma fragata americana a oeste. A fragata ordena que o Outubro Vermelho não submerja, senão será atacado. Ramius manda Petrov se juntar à tripulação, enquanto ele e os oficiais descem para sabotar o submarino. A fragata dispara um tiro de aviso e lança um helicóptero que solta um torpedo na água. Greer desativa o torpedo a 300 metros do Outubro Vermelho e informa ao tenente Mike Hewitt que o torpedo atingiu o Outubro Vermelho e que ele nunca esteve presente. Tyler ordena que o Dallas leve o DSRV até o Outubro Vermelho. Enquanto Mancuso reclama da CIA estar envolvida, ele embarca no DSRV, juntando-se a Jones e Ryan. Após atracar, Mancuso oferece uma arma a Ryan, que aceita relutantemente, acreditando que Ramius ainda quer desertar. Anatoly, o chefe de sonar do Outubro Vermelho, cumprimenta Mancuso, Jones e Ryan, levando-os até a sala de comando, onde Ramius e seus oficiais os esperam. Borodin manda Melikin desligar as luzes piscantes e o alarme de radiação. Ramius pergunta a Mancuso por que ele atirou no Outubro Vermelho, já que isso não estava na mensagem. Ryan explica que foi necessário para enganar a tripulação do Outubro Vermelho. Ramius percebe que Ryan enviou o sinal e pergunta como ele sabia que o acidente no reator era falso. Ryan responde que foi um palpite lógico. Ramius pede asilo nos Estados Unidos para ele e seus oficiais. Mancuso aceita. De repente, um torpedo passa sobre eles. Um oficial soviético acha que os americanos estão atirando novamente, mas Jones diz que o torpedo é russo por causa do som agudo. Tupolev se pergunta por que o míssil não detonou e ordena ajustes antes de lançar outro torpedo. Ramius manda todos para suas posições. Jones e Borodin detectam o Konovalov a 8.000 metros a este bordo. Tupolev lança outro torpedo. Ramius ordena que o Outubro Vermelho vire na direção do torpedo, reduzindo a distância para evitar sua ativação e destruição. Ramius prepara um disparo, mas o sabotador escondido a bordo atira e destrói o controle de tiro, matando Borodin. Ramius deixa Mancuso no comando e vai atrás dele. Mancuso dá sua arma a Ramius e manda Ryan junto. Ramius é ferido pelo sabotador, e Ryan segue para parar o traidor no compartimento de mísseis. Tupolev manda reduzir as distâncias de segurança a 0 e lança outro torpedo. Jones sabe que o torpedo vai acertar, mas o Dallas intercepta o míssil e sobe rapidamente para salvar o Outubro Vermelho e desviar o torpedo. Ryan finalmente encontra o sabotador, que é o cozinheiro. O cozinheiro não quer se render, então Ryan o mata. Ramius e Ryan voltam para a sala de comando enquanto o torpedo mira novamente no Outubro Vermelho. Mancuso traça um curso de colisão com o Konovalov, mas desvia no último momento, fazendo com que o torpedo destrua o Konovalov. De volta a Washington, Pelt explica a Lysenko que é difícil recuperar o submarino e informa que a tripulação foi resgatada. Lysenko diz que os soviéticos perderam um segundo submarino, o Konovalov. Pelt finge surpresa com a notícia. No rio Penobscot, Ramius e Ryan estão no convés do Outubro Vermelho conversando sobre o passado e o futuro. Eles planejam esconder o submarino no rio, a 100 metros da base mais próxima. Ramius admite que desertou por causa do regime soviético, da morte de sua esposa e para evitar uma guerra nuclear.
Ele temia que o Outubro Vermelho pudesse ser usado para um ataque nuclear surpresa contra os Estados Unidos. Na cena final, Ryan está em um avião voltando para casa. Ao seu lado, há um ursinho de pelúcia presente para sua filha. Espero que tenham gostado. Até a próxima.